Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Na nossa colocação dentro do trimestre, estamos na lição número 13, com o título A Esperança no Socorro de Deus. A lição de Abacuque, para nós, é a segunda, é a 13ª lição no trimestre. Assim, falando e dando sequência, o nosso estudo de hoje vai estar em torno do capítulo 3 do livro do profeta Abacuque. Nossa leitura bíblica em classe é apontada do verso 1 ao verso 15. E nós faremos essa leitura no desenvolvimento da nossa lição. A proposta de texto áureo dentro da lição de hoje é o verso 2 desse capítulo 3, quando se diz assim: palavra do profeta Abacuque: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, verso 2. E o esboço com os 3 subtítulos pelos quais estaremos desenvolvendo a nossa lição. Primeiro, o profeta se assombra com a obra de Deus, versos 1 e 2. Depois, o profeta recorda os grandes feitos de Deus, verso 3 até 15. E finalmente, terceiro subtítulo, o profeta expressa sua esperança, verso 16 a 19. No capítulo final do livro de Abacuque, depois de ter seus anseios e indagações respondidas quanto a como Deus procederia em relação às injustiças no meio do seu povo, e ao mesmo tempo em relação à soberba dos executores da ira divina, a saber, os caldeus, o profeta é impulsionado à oração, onde rememora os grandes livramentos operados por Deus no passado e expressa sua firme esperança na misericórdia divina, mesmo que as circunstâncias presentes parecessem tão desesperadoras. Assim, encerremos o trimestre, meditando sobre o apelo profético para aguardarmos o socorro de Deus, que a seu tempo virá e não tardará. Fazendo uma lembrança dos textos anteriores, capítulo 1 e também capítulo 2 desse livro de Abacuque, vendo todo o desastre de uma guerra que estava em Jerusalém, tendo os caldeus já dominado boa parte do reino de Judá, agora questionando ele a Deus sobre tudo isso, tanta injustiça, tanta violência, o povo pecando e inimigos do povo, idólatras e com outros defeitos mais e desvios dos princípios de Deus, dominando e destruindo o povo de Israel, em particular a tribo de Judá. E Deus lhe responde fortemente: era o castigo por se ter desviado dos caminhos de Deus, e que Deus iria operar tremendamente, mas a sua obra seria resguardada, ou seja, sim, haveria alguns
que estariam como remanescentes, dando continuidade à obra de Deus, e quanto aos que eram instrumento desse castigo, no seu devido tempo também seriam julgados e corrigidos, ainda mais que quando saíram à guerra contra o povo de Deus, o fizeram em grande soberba, atribuindo a si o poder, a estratégia bélica, e não a um poder dado por Deus como juízo sobre a nação que era dele, do mesmo Deus. E nisso, atribuindo a si e aos seus ídolos esse poder, essa glória e essas conquistas todas, estariam sendo depois julgados quanto a isto. Abacuque entendeu tudo isso, e vem então a expressão dos versos 1 e 2 que estaremos apresentando na nossa sequência, que é já o subtítulo primeiro: o profeta se assombra com a obra de Deus. E a colocação desses versos está em tela, e assim diz para nós: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Esta é a expressão que nós temos nesses primeiros 2 versos no capítulo 3. Paremos um pouco, façamos de novo a leitura com cuidado, pensando. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ele, na verdade, passou a compor a letra e acompanhado de uma melodia, e que dizia isso mesmo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Um verso, o 2, que é suficiente para falar tanta coisa a respeito daquilo que o profeta tinha antes indagado, do que Deus tinha respondido, do que ele entendeu. Sim, ele entendeu o juízo de Deus sobre o próprio povo de Israel, lembrando sempre que Israel era a nação tomada em figura como povo de Deus, e hoje sendo todos aqueles que em verdade e em espírito, com fidelidade, sim, o amam e procuram andar nos seus mandamentos. Esse é o Israel de Deus hoje. Não vem com aparência exterior, nem pode dizer que está ali ou aqui ou acolá, porque está no meio de toda a humanidade. Mas ele ouviu e temeu, e lembrou de clamar pelo seu povo, ao dizer: aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. Ou seja, que a obra de Deus se revelando à humanidade, sim, tivesse continuidade através dos anos, e que isso fosse notificado. E como Deus estava naquele período trazendo correção, particularmente primeiro para o povo dele, ele clama a Deus por misericórdia, o que na verdade Deus sempre teve misericórdia, pelo que há salmos e outras considerações proféticas que declaram bem nítido para nós este assunto. Se não fossem as misericórdias de Deus, há muito este povo e essa nação, esta figura na nação de Israel, já teria se perdido neste mundo. Mas até hoje temos um povo remanescente na carne, testemunha daquela obra que Deus tinha dito no passado, e temos hoje aqueles que em verdade e em espírito o seguem, sendo o Israel espiritual nessa nossa atualidade. Assim, continuando, entrando no nosso desenvolvimento do material de classe, está em tela o primeiro parágrafo, em resumo,
que diz para nós, nesse primeiro subtítulo: o profeta se assombra com a obra de Deus. O Senhor havia revelado a Abacuque que realizaria num futuro muito próximo grandes e surpreendentes coisas, de tal modo que a sua vontade prevaleceria sobre todas as circunstâncias aparentemente invencíveis no presente. A compreensão dos desígnios divinos haviam atingido o profeta com espanto e temor, pois reacenderam na sua memória aspectos da grandiosidade de Deus, tais como sua sabedoria, santidade, justiça, soberania. Poderíamos acrescentar também o seu grande poder e tantas coisas. E expressou-se: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí vemos que mesmo homens que andam em comunhão com Deus indagam onde Ele está ou o que está fazendo em determinada situação, mas podem se surpreender e mesmo ser renovados em seu ânimo ao receber a revelação, a ciência dos caminhos de Deus. Ele perguntou e Deus respondeu. E tendo Deus respondido, ele está agora em grande temor, espanto. Qual é o poder de Deus quando quer fazer alguma coisa, seja para bem ou seja para correção, ainda que a própria correção no momento não traz nenhuma aparência de algum bem, mas é para um propósito bom, correção do povo, para que possa continuar debaixo das misericórdias e benevolências do nosso Deus. Mas consideremos, isso aí sempre existiu, alguém indagar, e Deus responde. Lembremos de Jeremias, que clamou a Deus perguntando alguma coisa, capítulo 32, sim, do livro de Jeremias. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Era um profeta de Deus, Deus deu-lhe ordens para executar. Ele executou, mas espantado. Por que isso? O que significa isso? Ainda que as palavras não sejam essas, mas ele estava em indagação diante de Deus, e Deus lhe respondeu direitinho, detalhe por detalhe, daquilo que ele já tinha realizado em obediência ao mandamento de Deus, só por obediência, sem entender nada. Mas agora Deus explicava, e no capítulo 33, aquela palavra tão linda, quando Deus clama para Jeremias e para todos nós: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha quanta coisa boa nessas poucas palavras que temos em Abacuque, ele questionando a Deus, e em Jeremias, e Deus incentivando a clamar a ele, que ele responde, e responde coisas tremendas, que nós não sabemos, que nós não compreendemos, mas a reação nossa vai ser como de Abacuque ou de Jeremias, de admiração, espanto e temor, e ao mesmo tempo confiança. Deus está no controle, por mais que pareça não estar. Deus tem um controle absoluto de tudo, cada detalhe no seu comando, pelo seu senhorio sobre todo o universo, em particular sobre a terra, e mais ainda com cuidado sobre aqueles sobre os quais estão os seus olhos, para abençoar os que temem a Deus, ou aqueles que nas dificuldades do presente clamam por Ele, buscando socorro ou algo de esperança da sua parte. Assim colocado, vamos para um segundo parágrafo dentro do nosso material de classe, agora também em tela, e que diz: a famosa expressão do profeta: viva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. É claramente uma intercessão em favor do povo de Deus, que embora estivesse naquele momento na escuridão, pela falta de entendimento,
quanto aos desígnios divinos e pelo predomínio da desobediência, e tinha à frente um período de grande turbação para enfrentar, ainda era a obra de Deus neste mundo o objeto de tudo o que ele estava fazendo, e tendo em vista que um dia aquele povo seria testemunha e anunciador dessa glória a toda a criação. E para que cumprissem esse papel, o povo de Deus não podia permanecer alheio aos caminhos do Senhor. Portanto, o profeta aqui clama a Deus que não deixe sua obra passar despercebida, ignorada pelo seu próprio povo, como estava sendo naquele momento, mas que eles fossem sempre notificados, lembrados através dos profetas do que estava fazendo. E a expressão sempre de clamor diante de Deus, na misericórdia, estava a esperança do profeta ao dizer desta forma: na ira, lembra-te da misericórdia. Quantas vezes nós vemos nas escrituras Deus repreendendo alguém e na mínima reação favorável do que era repreendido ou castigado, Deus já recuava, Deus já despedia perdão, clemência, bênçãos, porque Deus é amor. Mas não tem o culpado por inocente, não podemos esquecer disto, nunca, o que já foi assunto de lição anterior. Mas continuemos. No terceiro parágrafo, nesse subtítulo, o profeta se assombra com a obra de Deus e também considerando, além dos fatos anteriores, o que está assim destacado por nós, por último, a misericórdia de Deus. E o texto diz para nós: mas além disso, o profeta também clama por misericórdia para com seu povo, tendo em vista a aflição pela qual passariam nos anos da destruição e do cativeiro de Judá e Jerusalém. Lembra-te da misericórdia. É uma expressão que Abacuque usa, não porque temia que Deus pudesse exacerbar, por assim dizer, o castigo a ponto de destruir completamente o seu povo e assim anular a obra que havia iniciado, mas indica que Deus sempre age com misericórdia. Portanto, o castigo tem um propósito, que não é a destruição do povo, mas sim sua correção e futura restauração. E quando lemos, sim, os fatos do povo sendo conduzido por Moisés no deserto, quanta fragilidade deste povo, quanta falta de firmeza. Meu Deus, que coisa triste a nossa natureza, nós em nós mesmos. E quantas vezes a ira de Deus se levantou, mas foi só Moisés estender a mão em clamor diante de Deus, Deus já considerava e já se apaziguava e já trazia expectativa de esperança e continuidade da obra sobre aquele povo, para que ele disse que daria uma terra que manava leite e mel. Esta é a palavra que Deus sempre falou aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, uma promessa em que ele entrou com um juramento de ter um povo sobre a face da terra, que seria o seu povo e que teria o nome diante dele de Israel, e não o Israel que alguém possa usar para si em algum lugar, mas aqueles que servem a Deus em verdade e em espírito, o que está também em Romanos capítulo 2. Mas dentro dessas considerações, poderíamos estar apresentando ou considerando o Salmo 138, quando a palavra também diz para nós ali, nos versos 7 e 8, desta forma: andando
eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. E aí vemos que esse salmista, ao assim dizer, sabe que Deus sempre está pronto a socorrer o povo, socorro esse necessário, porque o povo se afastou de Deus. Aí, Deus é luz, afastou-se da luz, entra em trevas. Deus é o bem, Deus é a excelência de tudo, se afastou de Deus, se afastou do bem. Deus nem precisa ir atrás castigando. Ou Deus é vida, afastou-se de Deus, está entrando em áreas de morte. Mas Deus opera para fazer o seu povo escapar, e aquele que isso entende, no tempo oportuno, clama por misericórdia, arrepende-se, pede o perdão e certamente será restaurado. De onde vem essa palavra também? De uma esperança em que Deus, que começou a sua obra em nós, Ele mesmo vai completar, vai aperfeiçoar até os dias do recolhimento da nossa vida nessa jornada sobre a face da terra. E ainda o Salmo 85, nos versos 4 a 6, colocam para nós desta forma, verso 4 a 6 do Salmo 85, verso 4: torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti? Ou seja, o povo sempre errado, e na hora do aperto volta-se para Deus, clamando por misericórdia, angustiados na expectativa que Deus pudesse rejeitá-los de vez, mas clamam, e Deus vem restaurar o seu povo e dar continuidade à caminhada e à condução deste povo a coisas melhores, a um futuro benéfico bom para as suas vidas. Por isso a expressão que temos nos profetas, que Deus sempre estaria realizando o seu ato, estranho ato, Deus faria a sua obra, estranha obra, mas para dar o bem àquele povo que era duro de cabeça, de dura cerviz, ou seja, um povo de coração afastado das coisas de Deus, e sempre precisando de um alerta, de um aperto, que nem um pai ao filho, uma disciplina para colocá-lo na posição correta de novo. E Deus ama a sua obra, o ser humano, muito mais do que um pai carnal ou mesmo uma mãe ama os seus próprios filhos. Por isso que tem a palavra do profeta, que ainda que uma mãe pudesse esquecer do seu filho, Deus não esquece dos que são seus. Mas continuemos na nossa expressão, entrando no subtítulo 2 desse nosso esboço, que considera: o profeta recorda os grandes feitos de Deus. Sim, aí vem as palavras dos versos 3 até o verso 15 desta nossa lição, desse texto bíblico, Abacuque capítulo 3, e que podemos estar lendo juntos porque está em tela. Mas atentemos, vamos estar lendo o texto bíblico e que está em palavras figurativas quanto aos feitos grandiosos de Deus do passado. Podemos não entender muito bem essas expressões,
mas falam de Deus se locomovendo de um lugar para outro, citando nomes que nós às vezes não estamos familiarizados com eles, mas Deus se desloca como que agindo em favor do seu povo. Mas uma das ações, não esqueçam, que é correção do povo, porque como um pai castiga o seu filho que ama, assim Deus também castiga os que são seus. Se ouvirmos, se não desprezarmos a correção de Deus, é o nosso escape, é a sua bondade atuando fortemente, ainda que doendo no momento, mas é para bem. E assim, observemos Deus sendo aquele que movimenta-se e age fortemente, poderosamente, grandemente em favor da justiça e também da salvação. Palavra importante, salvação. Nós falamos muito da palavra Hosana, Hosana nas alturas. Pois é, a palavra Hosana é um clamor por salvação. Salva-nos Deus, salva-nos Deus. Pois é a realidade que deve estar sempre na mente, no coração e na boca do povo que quer chegar aos céus, que quer ser de Deus, que quer ser aprovado no dia do grande juízo. Salva-nos, ó Deus. E o texto agora na Bíblia, verso 3 até o verso 15, diz assim o profeta, como que tomado em espírito, ou citando passagens que aconteceram no passado. E aí vem a expressão: Deus veio de Temã, e o santo do nome de Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e raios de fogo sob os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvavam. O andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição. As cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira? Ou contra o mar foi o teu furor, para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto, o sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abriste com seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Aí está a expressão bíblica, e ela, lembremos, é de uma expressão figurada, tremenda, pouco conhecida entre nós, mas mostra Deus se locomovendo poderosamente. Para ele não é nada, mar, rios, desertos, montanhas, isso não é nada. Multidão de exércitos contra o seu povo. Deus age
poderosamente. E observa, eu acho interessante que fala seus cavalos e seus carros, e a expressão não é de guerra não, seus carros de salvação. Ou seja, Deus operando tremendamente, mas o objetivo é salvação daqueles que lhes são queridos, que são os seus chegados. Por isso é importante para todos nós nos achegarmos mais a Deus. Quanto mais nos achegarmos, a operação de Deus é tremenda, e o seu cuidado e ternura é indescritíveis. Se João é considerado o apóstolo do amor, um apóstolo querido em especial por Jesus, é porque se aproximava, até mesmo na vida carnal, entre vários companheiros juntos. João parece que disputava o lugar ao lado de Jesus. Há pessoas assim, amigas chegadas, querem ficar perto, querem acompanhar, quer estar em todos os momentos, ou seja, quer estar junto com Jesus, foi a expressão que eu queria dizer em João. Pronto. Ou vamos falar então de Maria, que queria ajudar, fazer coisas para Jesus. Sim, mas ela fez o melhor, ficar quieta, quieta aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinos, enquanto Marta também, com o mesmo carinho e amor e gratidão por Jesus, se devotava em preparar cozinha, alimentos especiais, etc., mas não ficava perto de Jesus. Aí Jesus disse para ela: Marta, Marta, estás fatigada com muitos afazeres, mas Maria escolheu a melhor parte, e não lhe será tirada. Então, irmãos, quem se chega, compreende esse mistério de ser mais íntimo de Jesus, mais chegado na oração, oração não de choro, de súplica, mas uma oração de amigo conversando com um amigo. Pronto, é o Moisés, é o Elias, é o Enoque, é o João, é aquele que é amado por Deus e que, sim, Deus se achega também com carinho e ternura de uma forma toda especial. Deus ama a todos, mas tem uns que sabem aproveitar esse amor, chegando-se àquele que ama. Até mesmo numa casa há filhos que, amando o pai e sendo amados pelo pai, ficam mais arredios. É o gênio dele. Mas melhor seria, se ama, se compreende que é amado, tem ousadia de disputar um lugar mais perto, para desfrutar da companhia, das palavras, dos ensinos, das bênçãos, da presença só de Jesus já seria o suficiente. Mas aqui Deus opera tremendamente em favor dos seus, indo contra aqueles que se colocaram como seus inimigos. Lembrando, muitas dessas vezes que o povo era atacado, perseguido, afligido, é que primeiro tinham se afastado de Deus, e afastando-se de Deus estavam expostos, sem proteção. Os inimigos vinham, ainda bem que se lembravam de Deus e clamavam a Deus por socorro, e Deus, vamos dizer assim, os reconhecia. É aquele meu povo, é aquele que se afastou de mim, é o filho pródigo. Aí o Senhor vai com carinho e com tremendo poder agir em favor desses que a Ele clamam, que nele esperam. Assim colocado, vamos para esse segundo subtítulo, num primeiro parágrafo, material da nossa lição e que está em tela. O subtítulo 2 diz: o profeta recorda os grandes feitos de Deus. Abacuque se dirige às escrituras em busca do argumento para a sua súplica. Ele se baseia sobre o registro dos grandes feitos do Senhor em favor do seu povo, aqueles sobre os quais o seu nome é invocado. Assim, usando uma linguagem altamente simbólica, figurada e poética, Abacuque rememora a libertação do povo de Israel da terra do Egito. E a expressão é: vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam, adiante dele ia a peste e raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra com indignação, marchaste pela terra com ira, trilhaste as nações. Como este episódio da obra de Deus,
como este episódio da obra de Deus abalou as nações mais poderosas do mundo de então. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. Imensa glória e louvor conquistou entre todos os povos. Sim, Deus conquistou entre todos os povos por causa dessa grande obra. A sua obra cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Ou seja, Deus operou visivelmente, muitas vezes, lá na terra do Egito, nas 10 pragas, depois na travessia do Mar Vermelho, depois providenciar o maná que veio do céu. E quando os povos inimigos vinham, Deus atuou, como no tempo de Samuel, em que os raios vinham contra os inimigos e saraiva de grandes pedras sobre aqueles que se opunham ou atacavam o povo de Deus. Deus era fortemente trabalhador, lutador, guerreiro pelo seu povo. E quantas vezes os inimigos disseram: o Deus de Israel luta por ele, e fugiam, porque era manifesto que havia uma manifestação divina, sim, sobrenatural, atuando a favor de Israel. E que diríamos, o sol parar, no caso da guerra em Gibeão? Sim, Deus fez tudo isso e os povos observavam e estremeciam. Que Deus é esse, tão chegado àquele que é o seu povo? É verdade essas expressões. E assim Abacuque está relembrando, e temos a palavra de Isaías que nos ajuda também a considerar, quando no capítulo 43, nos versos 10 a 12, temos também o dito que é: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibas e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anuncio e anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Pronto. E assim Deus operava no meio do seu povo, um povo que não guardava essas lembranças, que era inconstante, mesmo infiel, mas quando vinha um aperto, aí lembrava-se de Deus, ainda bem. Lembrando de Deus, buscavam clemência. E o bom Deus, como um pai, amando o seu filho que tinha errado, vai em seu socorro, porque afinal é seu filho. Não o teve por inocente no tempo do seu erro, do seu desvio, mas continua reconhecendo: é meu filho, e volta-se em seu favor. Continuando nesse subtítulo 2, o profeta recorda os grandes feitos de Deus. O parágrafo 2 diz para nós: mas esse episódio é recordado principalmente porque tudo que Deus fez na ocasião foi para salvar o seu povo. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Do mesmo modo, o ímpio, que tal como nos dias de Abacuque, acreditava prevalecer contra os fracos, foi duramente atingido pela mão do Senhor. Tu abriste com seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. E assim o povo de Deus pode, no final, testemunhar a misericórdia do Senhor e participar do seu triunfo sobre os seus inimigos, marchando com ele de forma maravilhosa através do mar. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar,
pela massa de grandes águas. E muitos foram os livramentos de Deus em todos os tempos, quer seja para o povo em geral, como na caminhada do deserto, no tempo dos juízes, no tempo de Davi, e depois mesmo de Davi, ainda que um povo fosse tão idólatra como as 10 tribos que tinham seu reino ao norte, toda vez que havia um clamor ou um justo clamando a Deus, Deus vinha em socorro daquele povo totalmente desviado. Lembremos do tempo de Elias, do tempo de Eliseu e outros profetas. Povo de Israel, 10 tribos ao norte, tremendamente desviados, mas Deus sempre os socorria e alertava do caminho mau que eles estavam e onde isso ia dar. E aqueles que ouviam eram salvos. Sim, Deus os reconsiderava, os recebia de volta, perdoava e caminhavam com Deus agora de uma forma mais obediente, mais fiel. Até mesmo povos que se ajuntavam a Israel, fraternalmente Deus os recebia, e se ingressavam no meio do povo, eram recebidos como, sim, o povo de Deus. Não tinha nada de DNA de Abraão, mas tinham uma fé nesse Deus que era grande e que trabalhava pelo povo de Israel, o seu povo, e eles se faziam então um Israel de Deus juntamente com os outros. Essa é a obra que Deus faz para que todos o conheçam e todos venham a obter a salvação. Por isso, outra palavra que encontramos nas Escrituras é aquela que diz: olhai para mim, vós, todos os povos, e sereis salvos. E considerando a palavra de Apocalipse, capítulo 7, quando chegarmos no tempo de estarmos nos lugares celestiais, após o juízo final, a gente vai ver lá no céu multidões incontáveis de gente salvas. Aí a expressão bíblica é de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Ou seja, Deus veio salvar o ser humano que Ele criou e que hoje se dispersa a título de nacionalidades, se dispersa entre si de Deus pelas suas religiões, que são constituições ou normas estabelecidas por homens, e não ficam no princípio da Sagrada Escritura, na palavra de Deus, e é essa que nos salva, e não aquilo que os homens colocam como norma para nós. Mas nesse texto lembramos o Salmo 66, versos 5 a 7, que queremos ler quando está escrito: o salmista, no caso, cantou desta forma: 5. Vinde e vede as obras de Deus. Vinde e vede as obras de Deus. É terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos. Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre todas as nações, não se exaltem os rebeldes. Aí o clamor de Deus, através do profeta, dizendo para que os homens entendam isso: Ele é o Senhor Deus, Criador de todas as nações, de todas as almas, e precisamos estar nos voltando para Ele, que Ele tem um propósito bom a nosso respeito. Nesses salmos, digamos assim, encerrando esta parte que fizemos esta leitura, nós temos comumente dentro do nosso texto bíblico expressões, em particular nos Salmos e aqui em Abacuque, como, por favor, atentem as palavras dentro da nossa leitura de agora, que são as expressões de Selá. Repete-se várias vezes no meio dos versos. Por exemplo, no final do verso 13, Selá, é colocado esta palavra,
Que palavra é essa? Qual o significado dela? Também no verso 9 está escrito Selá. O que é isso? Muito bem, sendo mais simples, não nos perdendo em muitas palavras, nem todos compreendem com firmeza o que significa esta palavra, mas percebamos que uma coisa é comum: dentro de uma música colocada, dentro de uma composição ou de uma harmonia musical, tem simbologias, tem direcionamentos, a condução das palavras ou dos instrumentos. Por isso que é uniforme se entender que a palavra selá significa algo da parte musical, orientação para aqueles que vão cantar ou tocar os seus instrumentos. Em alguns outros salmos nós vemos falar que aquela composição feita por Davi, por Salomão, por Asaf ou outro escritor ou músico que viesse a fazer isso, ele orientava que aquela composição era adequada para tais e tais instrumentos de música. Assim está especificado, esclarecido algumas palavras que vêm em Salmos e aqui em Abacuque, porque na verdade esse capítulo 3 é como um salmo que foi composto por Abacuque e ele canta estas palavras. E selá, aqui colocado, é a orientação para quem vai então estar fazendo uso desta composição, da harmonia que acompanha este louvor, esta consideração de Abacuque. Se observar no final do verso, no final do texto está escrito: para o cantor mor, sobre os meus instrumentos de música. Então, ele colocou direcionamento, orientação para o cantor mor, mas trabalhando nos seus instrumentos de música. Assim, continuando, podemos ir em frente na nossa lição, Abacuque capítulo 3, sim, lição número 13, com o título A Esperança no Socorro de Deus. O profeta expressa agora a sua esperança. Sim, esse é o nosso terceiro subtítulo. E as palavras são dos versos 16 a 19. Observe que lindas são estas palavras aqui colocadas por Abacuque. Assim diz ele: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, aquele que é o Senhor, é minha força e fará os meus pés como os das cervas e me fará andar sobre as minhas alturas. Aí está uma palavra final de Abacuque, mostrando confiança absoluta em Deus, e até o ponto que ele não temia mais a morte, e mesmo desejava que não estivesse mais aqui, não existisse quando Deus viesse com a sua ira para trazer correção sobre aqueles que se tinham levantado contra ele e contra o seu povo. Por isso, essas palavras: descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Pode faltar tudo, observe a colocação de Abacuque: falte tudo, entretanto, ainda assim esperarei no meu Deus, no Deus da minha salvação. Ele, Deus, Jeová, aquele que é de fato Deus, único e verdadeiro Criador dos céus e da terra. Sim, exultarei nele
e nele me alegrarei, e ele fortalecerá os meus pés. É uma confiança muito grande em Deus, sabendo que morreria neste mundo, iria ao pó, sendo justo, sendo profeta de Deus e estando em paz com Deus, confiando nele, que nem mesmo a morte o impediria de depois desfrutar de um bem maior com Deus e na eternidade. Por isso essas expressões, como firmará os meus pés como os das cervas, me fará andar sobre as minhas alturas, comparando com aqueles animais, no campo, na selva, que são esbeltos, bonitos, pacíficos e que saltam como que alegres no meio do campo. Assim ele entende que ele também vai se alegrar no tempo futuro, quando todas essas coisas terrenas terminarem e só existir a glória celestial. Palavra de Malaquias: naquele dia verão a diferença entre o justo e o ímpio, e o justo será como o gado, cuidado de forma especial pelo aquele que é o Senhor deles. São comparações. Ou o bom pastor, que terá as suas ovelhas agora em paz, em pastos verdejantes, em águas tranquilas da eternidade. São palavras que colocamos junto com esses versos. E o texto em tela é o nosso parágrafo último, nesse subtítulo: terceiro, o profeta expressa sua esperança. Tendo expressado seu temor diante da visão de que o seu povo passaria por dias terríveis, agora o profeta afirma que os justos terão o seu descanso, certamente, ainda que somente no final, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Ele sabia que haveria destruição, até ele mesmo poderia morrer, mas ele estava descansado, que tem uma promessa de um juízo final. Continua: ele não se apoiaria mais nas circunstâncias presentes, nem numa futura ainda mais terrível que poderia sobrevir. Sim, não tinha nenhuma coisa desta vida por certo, mas está preparado para ser despojado até dos benefícios mais comuns. Assim como o profeta, não podemos perder a certeza de que Deus é o mesmo e não muda. Ele é Salvador, e não obstante as maiores adversidades, podemos nos alegrar sobre a certeza de que Ele fará o seu povo triunfar. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ou a palavra de Apocalipse, que Deus vai, após a ressurreição e o juízo final, aqueles que forem achados dignos de estar com Ele na eternidade, Ele diz: eis aqui a morada de Deus com os seus filhos, chamando a todos os aprovados de filhos. E ainda da expressão: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Portanto, coisa alguma importa. Que poderia de mal nos fazer o homem, se Deus é por nós? Operando Ele, quem impedirá? Portanto, vamos descansar mais em Deus e entender porque os cristãos, no princípio, sim, nos primeiros anos do cristianismo no mundo, sendo perseguidos terrivelmente, injustamente, ou mesmo na Inquisição, colocada pelo domínio do Vaticano na Idade Média, que temos? Eles iam sossegados, sim, como ovelhas para um matadouro, sendo roubados, injustiçados, destruídos, entregues aos leões, ao fogo, mas estavam em paz. Perdemos este mundo, mas temos uma vida guardada com Deus. E a palavra ainda em Apocalipse: aquele que é fiel, bem-aventurado aquele que é fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Pelo que essa morte não é nada. Vamos ser fiéis para com Deus em todo o tempo e nele esperar, desistindo, renunciando, despreocupando as coisas deste mundo. O importante é termos comunhão com Deus agora, nem que isso nos custe a própria morte. Continuando, podemos encerrar a nossa lição
E, numa palavra conclusiva, está em tela para nós, o povo de Deus passa atualmente por um momento de grande tensão e incerteza quanto à sua situação neste mundo. E muitos temem por tribulações que os façam perder muitas coisas desta vida, ou constrangimentos por confessarem a sua fé. Quer este seja um tempo de juízo sobre o próprio povo de Deus ou sobre o mundo, estejamos seguros quanto ao nosso sincero comprometimento com o Senhor nosso Deus, e descansados quanto ao seu caráter, poder e boa vontade para conosco, que são a razão de podermos afirmar que, sejam quais forem as circunstâncias pelas quais ainda tivermos que passar, tudo isto redundará na nossa eterna salvação. E outras palavras já estudamos mesmo neste trimestre, para sermos como aqueles perseverantes, constantes na obra do Senhor, porque há uma recompensa, e que não é neste mundo, como Abraão foi avisado, e todos os demais homens de Deus, e que se declaravam neste mundo peregrinos. Estamos passando por aqui, a nossa terra é a celestial. Assim, consideremos, essa é a última lição deste trimestre. Foi um estudo inicial sobre a carta de Tiago e concluímos no final do trimestre com 2 lições em Abacuque. E os nossos subtítulos de hoje, lição de hoje, foram: o profeta é essa sombra com a obra de Deus, o profeta recorda os grandes feitos de Deus, o profeta expressa sua esperança. E assim colocado, lembremos deste texto áureo tão bonito que aqui está: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua palavra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. E para nós considerarmos com mais interesse esta lição, e tendo uma outra opção de texto áureo, nós temos os versos 18, ou o verso 18 somente, quando diz: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aconteça o que acontecer, que mal me sobrevier, como Jó, como outros servos de Deus, que passaram dessa vida de forma terrível, vergonhosa, injusta, humilhante, como o próprio Jesus, levantado no madeiro, o que era considerado ser maldito, mas entretanto, esquece tudo isso. Me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que Deus nos abençoe. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei,
dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.